Boa tarde a todos. Estamos retornando com o Seminário Médico Espírita, conectando ciência, saúde e espiritualidade. E hoje à tarde nós teremos vários trabalhos, teremos 3 palestras pela frente. E mais uma vez fazendo a abertura com um dos textos psicografados pelo Divaldo Pereira Franco. Joana de Ângeles nos assevera o seguinte: aproveita cada oportunidade para agir de forma elevada. Há quem espere extraordinários momentos e ocasiões especiais que possivelmente não chegarão. Não será o que faças que te tornará grande e importante, porém como faças cada coisa que te transformará em valioso. A árvore gigante se origina em pequena semente. O cosmo é o resultado de partículas e moléculas invisíveis. Torna-te grande nas pequeninas coisas, a fim de que não te apequenes nas grandiosas. Dando início ao trabalho desta tarde, agradecemos ao retorno de todos. Nós gostaríamos novamente de pedir a gentileza de desligarem seus celulares ou colocarem no modo silencioso, por gentileza, para que nós possamos melhor aproveitar a nossa palestra que vem a seguir. Os sábios compreenderão definitivamente que há uma estrutura energética organizando e sustentando o aparelhamento biológico. Esse mecanismo, quando desalinhado, propicia os desequilíbrios orgânicos. A ciência do amanhã levará em conta a mente como grande senhora e essência do corpo, e o mundo sofrerá bela revolução, a da fé raciocinada. Bezerra de Menezes. E é com Bezerra de Menezes, com esse maravilhoso texto do Bezerra, que nós iniciamos, então, dando início aos trabalhos com a nossa querida Sheila, que nos presenteou com uma palestra maravilhosa hoje pela manhã, e está de volta abrindo os trabalhos agora, sobre o tema é a diversidade sexual sob a realidade da alma. Boa tarde, pessoal. Estão dispostas a darmos início a mais um momento de reflexão que nós possamos, a partir de agora, nos darmos conta do nosso compromisso quando integramos a doutrina espírita. Então, que ela seja interiorizada, e que os seus propósitos realmente sejam a nossa diretriz para a nossa vida, os propósitos da doutrina espírita. Diversidade sexual, peço desculpas, faltou uma letra E ali. Sobre a realidade da alma, é a apresentação de um dos capítulos do Conectando 3, a trilogia Conectando 3, 1, 2 e 3, então, foi lançada esse ano, e ali vocês vão ter o desmembramento do tema que nós vamos trabalhar agora, de uma forma bem mais profunda, e acho que é muito importante, quem não conhece o Conectando, Ciência, Saúde e Espiritualidade, e todos os 3 volumes, vai poder entrar em contato com um arcabouço gigantesco de conhecimento da ciência, da saúde e da espiritualidade, porque são os médicos e psicólogos e outros profissionais da saúde, da Mergs e outras AMES, que se dedicaram a escrever sobre temas extremamente relevantes para a nossa reflexão. Então, quem não conhece, seria muito importante que tivesse para estudar, realmente para usar como livro-texto de grupo de estudos. Então, iniciando nosso momento agora, vamos ver. Não vai. Obrigada. Nós chamamos então de diversidade sexual
o quadro de orientação afetivo-sexual, que nós estamos encontrando na atualidade, por isso a diversidade sexual. Sob a realidade da alma, porque é o espírito que está no comando. É dali que vem todo o projeto kármico, como nós já falamos, e o legal é que um pouco daquilo que nós falamos no primeiro momento vai se completar, vai se complementar com o que nós vamos trazer agora. Então, nós sempre partimos do pressuposto que nós somos um ser complexo, espírito biopsicossocial, um espírito que reencarna, então, escolhendo um corpo físico, num ambiente familiar que lhe é necessário, na sociedade, com os costumes e a moral que lhe é necessária para o desenvolvimento, para o aprimoramento do espírito. Portanto, dessa perspectiva, nós temos imensas formas de entender o que acontece com o indivíduo. Espírito biopsicossocial, uma complexidade mesmo. Então, não adianta a gente pegar por um aspecto único que vai ser incompleto. É necessário olhar todo o contexto. Olhando pelo aspecto biológico, quem é o ser? Então, são escolhidos os genes, as células que vão definir o corpo físico, isso é escolhido pelo espírito junto com a equipe reencarnacionista. O único espermatozoide que vai penetrar o óvulo, ele é escolhido de acordo com o corpo que for necessário para aquela encarnação. Os hormônios que são liberados durante a gestação, todas as questões que envolvem o processo gestacional, eles são próprios também do ser. Mas daí nós já estamos interagindo com o aspecto social. Estamos dentro do útero de nossa mãe e como ela vai passar pela gestação, como ela vai lidar com as dificuldades dela, vai nos influenciar. E Joana de Ângeles diz que geralmente pode influenciar de tal forma a determinar certas situações para a criança. De tanto é a influência que a mãe e o pai exercem sobre esse ser que está em formação. Portanto, a nossa responsabilidade como gestante, como pai desse bebê que está vindo é muito forte, é muito importante que nós tenhamos esse compromisso. E o cérebro, então, ele vai ser formado durante a gestação e ele vai receber uma enxurrada de hormônios durante o processo. Na pergunta 202 do Livro dos Espíritos, em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Então foi respondido a Allan Kardec e depois ele também completa a resposta. Os espíritos respondem, de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Kardec comenta então, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona ensejo de ganharem experiência. Daí nós já começamos a entender a influência da complexidade. Kardec uniu 2 aspectos, 3 da nossa vida. A questão do espírito, a questão do corpo físico e o social, como sendo de importância para que esse ser consiga evoluir. Portanto, nós estamos olhando aqui, en passant, né, bem rapidamente, o aspecto biológico da nossa vida. Sexo não é a mesma coisa que gênero. O sexo é determinado biologicamente através dos genes. A gente sabe, então, que o óvulo é X, mas o espermatozoide é Y ou X. Isso quer dizer que um óvulo X com o espermatozoide Y tem o sexo masculino. Um óvulo X com espermatozoide X tem o sexo feminino. Isso é determinado, está na genética. Mas são os mesmos espíritos que animam homens e mulheres, diz os espíritos para Kardec.
são os mesmos. Portanto, dependendo da encarnação, aquele espírito vai ter uma experiência num corpo masculino ou num corpo feminino. Já o gênero é designado, é formado, é estabelecido conforme a sociedade. O gênero, ele não é inerente. Nós aprendemos a sermos mulheres e homens. E as mães, os pais, os adultos de um modo geral, quando alguém está grávido, já quer descobrir o sexo do bebê. É muito raro, hoje em dia, alguém esperar para ver que sexo vai ter o bebê. É muito raro. Mas eu tenho uma amiga lá em Porto Alegre, que ela tem só 32 anos, mas ela quer fazer tudo como antigamente. Inclusive, ela quer ter bebê em casa. E ela não quer saber o sexo. Ela fez até não cobrou nada, mas é como se fosse um bolão para descobrir o sexo do bebê, para descobrir a data que ia nascer, tudo de brincadeira. No chá de bebê dela, ela fez essa brincadeira. Porque justamente para ela a novidade, né, a surpresa vai ser mais importante. Mas não é assim que acontece. Há muito tempo a gente já descobre o sexo do bebê através da ressonância e com isso a gente já vai formando no nosso imaginário como vai ser essa criança. Eu quero contar que eu sabia, entre aspas, mas sabia, né, no meu íntimo, que eu ia ter a Júlia 1 ano antes de eu engravidar. Aí as pessoas ficavam tirando com a minha cara, né? Eu falei, não, a Júlia vai nascer em novembro, a Júlia vai chegar, mas já está grávida? Não estou grávida, mas ela vem, a Júlia vem aí. E todo mundo ficava, já está delirando já está tendo uma psicose aí. Mas a Júlia nasceu em novembro, apesar do médico ter dito, a data provável é 5 de dezembro. Eu falei, não, mas ela vem em novembro, 20 de novembro, onde foi aniversário de 22 anos da minha Júlia. Então, o gênero, como ele é construído na relação, a minha filha ela estava sendo construída no meu imaginário antes mesmo de ter feito a concepção, antes mesmo dela reencarnar. Isso deve ter influenciado alguns aspectos da personalidade dela, mas não determinado. Isso é diferente, tá? E aí, nesse sentido, como é esperado essa criança, e a partir do sexo que se identifica na genitália, então, essa criança vai sendo criada e o gênero condizente ao sexo vai sendo formado em torno daquilo. O que a sociedade que está determinando para aquele gênero vai impor, muitas vezes, vai designar para essa criança vivenciar. Isso quer dizer que, então, isso é de menina e isso é de menino. Cores são diferenciadas, né? Brincadeiras, brinquedos, tudo está pré-determinado para que essa criança se desenvolva de acordo com o sexo que ela nasceu. Até isso nos acompanha. Os homens da caverna, os pré-históricos, eles não diferenciaram o trabalho de homens e mulheres pelo gênero. Eles diferenciaram, ao meu ver, por condição física, por necessidade, afinal de contas, era a mulher que ficava 9 meses grávida e depois tinha que cuidar da criança, senão ela ia morrer. Tinha que amamentar, tinha que alimentar, e alguém tinha que ficar ali perto dos pertences para os animais não invadirem. Portanto, isso foi mais ou menos, eu estou fazendo uma ilustração para a gente pensar como aconteceu, então, para a mulher ficar na caverna, cuidando da prole, e o homem sair para caçar, para colher e trazer o alimento para casa. Tem um corpo mais forte, é mais resistente, isso fez com que ele, então, ficasse no mundo coletivo, para fora de casa, e a mulher no mundo privado, dentro de casa. Isso foi construindo a nossa condição de mulher e condição de homem. Faz sentido isso para vocês? Pois então, só que o gênero feminino, ele tem muitas formas de se constituir pelo mundo afora. Olha, cada mulher mais linda que a outra. São muitas formas de se constituir o gênero feminino. E o masculino também. São muitos tipos
excêntricos, lindos, horríveis, mas são muitos, né? Esse aqui é lindo, esse aqui é horrível. Bom, que seja. O que importa é nós prestarmos atenção em como esses gêneros estão convivendo conosco, e a gente, pela aparência, como já foi dito, a persona, é o que nós definimos na nossa cabeça que é o correto ou adequado. Mas é na nossa cabeça, é na cabeça daqueles que são formadores de opinião. E a gente vai reproduzindo isso ao longo da nossa trajetória. E o aspecto psicológico da formação do gênero, a formação, então, da sexualidade desse indivíduo. Como é que se dá? Nós já falamos, então, que a individualidade de manhã é o espírito e a personalidade é da alma. E o que é a alma? O espírito encarnado. Certo? Então, a educação daquela criança, ela vai permear com relações de afeto ou não, infelizmente, às vezes, sem relação de afeto, mas a educação dessa criança vai, na família, no grupo social, vai um pouco determinar e um pouco formar e um pouco coibir algumas atividades dela. Tudo isso junto. Então, a educação ela é determinante no processo do desenvolvimento da criança e do adolescente. Isso é lógico, não estou falando nenhuma novidade. Só que, dependendo de como essa educação é estabelecida, essa criança vai se desenvolver com menos ou mais facilidade, com menos ou mais saúde. Portanto, a orientação sexual ou do desejo da sexualidade, ele inicia na infância com os modelos parentais, com os modelos de gênero, o que a mamãe faz e o que a mamãe é mulher, o que o papai faz e o que o papai é homem, e isso vai sendo aprendido muito cedo. Depois existe na adolescência a busca pela manifestação deste encontro com a sexualidade. Quando isso se dá razoavelmente confortável, né, existe um processo natural de encontro consigo mesmo e a sua própria sexualidade sem grandes traumas. Mas nem sempre é assim. Pode acontecer que a criança apresente uma disforia de gênero na infância, e isso vai se estabelecendo durante toda a infância, chegando na vida adulta. A disforia de gênero é o termo dado a partir do ano passado, né, no DSM-5, para o que antes era transtorno de identidade de gênero. Então, hoje em dia, se entende como uma disforia aquela criança que não consegue se ver no sexo que ela tem. Ela tem a tendência, então, a ter atração e desejo por brincadeiras do outro sexo. E ela, muitas vezes, se vê dessa forma. A forma como isso é tratado, eu não vou dar conta aqui, até porque é diferente em cada país. Tem países que são mais abertos a isso, tem países que coíbem mais e acabam transformando essa questão assim com muita dificuldade para a criança lidar, e a família também, elas rejeitam muito. Então, não é o caso da gente trabalhar isso, vamos tentar trabalhar com o que está mais próximo a nós. Então, na pré-adolescência, o início das fantasias, de atrações, e as condutas sexuais começam a acontecer para o pré-adolescente, as brincadeiras. Hoje em dia nós temos muito acesso através das redes sociais e internet, o que para alguns é extremamente prejudicial, porque o nível de maturidade não é igual, e aqueles que estão expostos antecipadamente, precocemente, a uma sexualidade que eles não dão conta, lembram como eu falei de manhã, que o desenvolvimento da personalidade, o desenvolvimento de um modo geral da pessoa, ele passa por etapas, e se aquele ser, por dificuldades individuais, não dá conta, ele pode ter prejuízo, ele pode acabar lhe causando alguma sequela, algum trauma. E depois, na adolescência, a experimentação. Eu estou fazendo essa diferenciação de pré-adolescência e adolescência porque existe uma diferença etária, né, entre 10
e 12 anos são considerados pré-adolescentes. A partir dos 13 anos até 18, 19 anos, a adolescência. E a partir daí, adulto jovem e adulto. Portanto, essa diferença, assim, ela é mais ou menos, é em torno de 12 anos, em torno de 13 anos, a adolescência começa a ter o despertamento da própria atividade sexual. Nem todos eles iniciam a vida sexual nessa fase, mas, de qualquer maneira, o que eles entenderam, o que eles assimilaram em relação à sexualidade e ao gênero, como já começou muito antes, é em torno dessa fase que a orientação sexual e o desejo começa a se apresentar. André Luiz, no Sexo e Destino, no capítulo 9, ele nos traz que as emoções e os sentimentos vivenciados em todos os momentos da existência emanam do espírito e retornam a este, constituindo no encadear sucessivo das experiências o panorama mental que lhe é próprio. Portanto, muito cedo, ainda no útero da nossa mãe, a gente já estava recebendo as influências do espírito para aquela encarnação que escolhemos ter no momento atual. Isso está nos acompanhando e nos constituindo. Não aconteceu de uma hora para outra. Na questão da sexualidade, no aspecto da ciência, a sexualidade saudável, ela é uma orientação afetivo-sexual que não é escolhida, é um processo dinâmico e complexo em que interagem fatores genéticos inatos e múltiplas influências ambientais e biográficas. Mais uma vez, um ser complexo, mas não é escolha para a ciência. É congênita como um temperamento. Temperamento é o jeito de ser. 2 gêmeos na barriga da mãe, um mexendo mais do que o outro. O que mexe mais pode até já ter nome. Pode ser o João e o outro é o outro. Porque não se mexe, a mãe não sente, mas o João chuta o tempo todo, se mexe, incomoda ela para dormir, e ela fala com ele, para, João, para, olha ali, e o outro não mexe, não tem nome. Eu estou fazendo uma brincadeira para dizer que esse temperamento, como nos acompanha, e eu disse que é uma das coisas que a ciência traz como inato, e que para nós é do espírito, né? Nós sabemos que já é uma expressão do espírito, isso faz com que muitas vezes as crianças que têm maior atividade, choram mais, brigam mais ou brincam mais, elas recebem mais atenção, infelizmente. E aqueles que são mais quietinhos, que acabam não expressando as suas necessidades tão rapidamente, eles muitas vezes eles são ótimos, porque eles não atrapalham, então as mães adoram, mas ao mesmo tempo eles são menos estimulados, né? E a questão da orientação hegemônica, que é a orientação heterossexual. Fazendo hegemônico porque é a maioria, só por isso. Faz com que, sendo a maioria, em detrimento da minoria homossexual ou da população não heterossexual, que fica em torno de 8% a 12%, embora as próprias pesquisas aceitam que pode ser mais, porque as pessoas, às vezes, não conseguem se identificar como homossexuais ou bissexuais, então isso faz muitas vezes com que essa numeração ainda não seja mais correta. Mas algumas bibliografias já estão trazendo que em torno de 20% de população no mundo inteiro, em várias sociedades, já chega a ser em torno de 20%. Daí a gente nos diz que a hegemonia da heterossexualidade, por ser a maioria, e a gente sabe o que as maiorias fazem sobre as minorias, então acaba acontecendo alguns desequilíbrios. Mas a sexualidade saudável, ela está em torno de um equilíbrio dinâmico que todos nós, sem exceção, trazemos. E isso já é um pouco do complemento da palestra anterior, que eu não toquei. Vocês lembram nos outros termos que eu não expliquei? Ânima e ânimos, eu não expliquei complexo, e eu falei só por cima na persona e da sombra, né? Portanto, a ânima e o ânimos, eles são aspectos da psique que, ainda falando para Jung, e está lá na Joana,
o yang como sendo o nosso aspecto masculino, o yin como sendo o nosso aspecto feminino, e esse aqui é uma imagem da chinesa, é o equilíbrio dinâmico do Tao, se eu não me engano, acho que é isso, né? Portanto, para o aspecto masculino em nós, que tem algumas características, que é para a gente identificar como o masculino age em todos nós, como sendo seco, como representação do sol, aquilo que é expansivo em nós, aquilo que é exigente, que é determinado, pode ser agressivo, pode ser competitivo, pode ser racional. São aspectos da nossa psique, tanto faz homens ou mulheres, têm essas características. E no aspecto feminino, o yin, vocês veem que bacana aqui nessa imagem, o sol com um feminino, né? Então, um aspecto masculino com uma porção do feminino interiorizada, o aspecto feminino com uma porção do masculino interiorizado. E o feminino, ele é relacionado com a lua, o escuro, o úmido, aquilo que é contrátil, conservador, receptivo, cooperativo e intuitivo, aspectos, características, mas também representando um útero. Vocês podem ver um útero aqui dentro e um bebê dentro? Vocês conseguem? Essa é a característica do feminino. Eu não estou dizendo que é das mulheres, porque mulheres e homens têm ambos os aspectos coexistindo na psique. Qual foi a primeira coisa que eu disse? Os espíritos não têm sexo, eles reencarnam, ora masculino, ora feminino, no corpo de homem, no corpo de mulher. Isso faz com que esse equilíbrio dinâmico represente na nossa sexualidade, na nossa forma de expressar o amor e a nossa individualidade com parceiros ou parceiras, companheiros ou companheiras, cônjuges. Essa brincadeira aqui do arroba é porque cabe um A e um O, né? Faz com que a complementariedade mostra que a complementariedade não depende do sexo ou do gênero. Ela existe e ela coexiste em todas as nossas relações, não só de relacionamento amoroso. Joana de Ângeles diz que o matrimônio representa um estágio de autodesenvolvimento do self, quanto se reveste de respeito e consideração pelo cônjuge, firmando-se na fidelidade e nos compromissos da camaradagem em qualquer estágio da união que os vincula reciprocamente, um ao outro ser, como parceiros, companheiros ou cônjuges. Ela chamou de matrimônio, mas a gente está entendendo, então, que são todas as formas de relação em que esse equilíbrio dinâmico, essa complementariedade entre o masculino e o feminino vai se estabelecer e vai funcionar em detrimento do sexo ou do gênero. E isso que é o mais bacana. Está no amor, imbatível amor. E o nosso programa kármico? Então, nós chegamos no aspecto da espiritualidade. Já falamos do aspecto biológico, do aspecto psicológico, né, da questão da ciência, na questão de como esse ser está no grupo social, e como, em linhas gerais, o programa kármico, o sexo biológico e os encontros existenciais significativos para a constituição de nossa família e de nossos relacionamentos afetivos futuros estão razoavelmente escolhidos no nosso plano reencarnatório. Existe um planejamento em que nós nos dispomos dessa forma. Sexo biológico, os encontros existenciais, a família, onde nós vamos atuar, o que é necessário para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento, evolução espiritual, nosso crescimento como pessoa e para o nosso encontro com a alma, né? O nosso encontro com o eu profundo, como foi falado. E assim, o espírito, nas diversas possibilidades reencarnatórias, poderá ter experiências em um só sexo por diversas encarnações e depois experimentar o sexo oposto, ou ainda alternar as polaridades de acordo com a necessidade da existência corporal.
E isso é que, para alguns, pode ser encarado como grande dificuldade de aceitação e de desenvolvimento na encarnação presente. Justamente porque pode ter encontrado dificuldade de se desenvolver numa determinada escolha sexual e vem para trabalhar a complementariedade e não se adaptar, como era esperado no plano reencarnatório. Então, não levamos em consideração apenas questões de processo expiatório ou de penalidades. Não, nós levamos em consideração a dificuldade que todos nós temos de encarar o nosso plano reencarnatório, justamente porque é um grande desafio para todos nós. Ninguém aqui está brincando. Todos nós estamos num plano de trabalho árduo e que nós precisamos nos dedicar. E assim como existe dificuldades em outras áreas da nossa vida, o processo da orientação sexual, e especialmente na questão da homossexualidade, bissexualidade, transexuais, transgêneros, isso se torna um desafio ainda maior. Mas Divaldo diz que é experiência evolutiva. Não importa a forma, mas o como. Como você vai assumir e aceitar as suas dificuldades para esta encarnação. Então, seria ideal, diz Divaldo no Sexo e Consciência, que o espírito reencarnado conseguisse adaptar-se plenamente ao corpo físico que lhe serve de instrumento, pois que, desta forma, a sua postura psicológica estaria em sintonia com os hormônios que o corpo produz. É bem racional a explicação, mas seja como for, seria o ideal, seria o esperado. Existe um planejamento que, como eu já disse, a gente assume isso, mas conforme for da nossa necessidade, conforme a nossa alma precisar se expressar, então, isso muitas vezes não é condizente. Ele continua esse texto falando assim, apesar, né, de alguma incongruência nesse aspecto, que o instrumento físico, o corpo físico, não é condizente com o que a pessoa sente, para desempenhar aquela função hegemônica que é esperada da heterossexualidade, por exemplo. Então, se ela não se sente bem de forma nenhuma, talvez o melhor seria que ela optasse por ter uma escolha de vida que não incluísse a sexualidade, que é possível também, nós vamos falar disso. Mas que se ela vai viver a homossexualidade, a bissexualidade, que seja com respeito, né? Especialmente com respeito. A expressão da sexualidade é necessidade reencarnatória, portanto. O espírito escolhe o desafio para corrigir as escolhas mal-sucedidas do sexo em outras encarnações. Emmanuel fala que são os erros do amor, em detrimento daquilo que nós conhecíamos ou não na época, aconteceram erros na nossa trajetória e nós tivemos escolhas equivocadas. Isso faz muitas vezes com que nós precisemos corrigir a rota, e isso vai acontecer em vários aspectos da nossa vida. Reparem essa imagem, um perfil masculino, uma mulher dentro. Bem bacana, né? Emmanuel continua ainda dizendo no Vida e Sexo, o espírito passa por fileiras imensas de reencarnação, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciada em quase todas as criaturas. Aquele equilíbrio dinâmico que a gente estava dizendo. Então, em mim, que tenho uma consciência identificada com o aspecto feminino, então eu sou uma mulher, identificada com o aspecto feminino, no meu inconsciente, eu sou guiada por um aspecto masculino. Os homens, isso eu estou falando em linhas gerais, as mulheres são, então, guiadas inconscientemente pelo ânimos, o aspecto masculino, que é o ânimos é o nome dado a esse aspecto por Jung, e os homens, então, identificados na consciência com o masculino, tem no inconsciente o aspecto da ânima que vai orientar e guiar.
O que se diz do ânimos é que o ânimos, ele, por ser um aspecto da lógica e da objetividade, é o logos para a mulher, é o que os homens têm na consciência com mais facilidade. Não é uma questão de gênero, é uma questão da natureza, do masculino e do feminino. Os homens, eles têm mais tendência a serem objetivos, diretos, né? Como a gente falou dos aspectos ali do yang, que é o masculino, e do yin, que é o feminino. E a mulher, a ânima, ela tem como tradução a alma. E isso está relacionado com os sentimentos, de modo geral, na mulher ou no homem. Para o homem, os sentimentos, a expressão dos sentimentos é inconsciente. Daí, eles têm que fazer mais esforço, o homem identificado na consciência, com o gênero masculino, ele faz mais esforço para acessar a sua ânima. E quando isso é trabalhado em análise das imagens, e ele identifica seus sentimentos, ele consegue trazer mais próximo à consciência. Então, quem assistiu a palestra de manhã está entendendo bem o que eu estou falando, né? A questão da consciência ser num polo e o inconsciente ser no outro polo. E isso ser complementar, né? Então, é isso que nós vamos ver agora, nessa diversidade afetivo-sexual. Existe, então, a assexualidade, que é a libido sexual para outras atividades que não a atividade sexual, genital, propriamente. Então, são as pessoas que não se sentem ligadas à sexualidade e fazem uma escolha mais pelo trabalho, pela escrita, pelas artes, de um modo geral. A heterossexualidade, a atração pelo sexo oposto. A homossexualidade, a atração pelo mesmo sexo. São os gays e lésbicas. É dito os gays para o homossexual masculino e lésbicas para o homossexual feminino. E alguns falam em gays para todos. Portanto, isso é indiferenciado. Mas é importante pensar que não é homossexualidade, não é homossexualismo, é homossexualidade. A diferença está no ismo, que finalzinho da década de 90 já começou a cair dos códigos de doença como não sendo uma doença, portanto, se tirou o ismo e passou a ser um aspecto da personalidade, portanto, homossexualidade. O bissexual, bissexualidade, então, é atração e desejo por ambos os sexos. Pode serem pessoas que têm atração concomitante ou em períodos diferenciados da vida. Uma pessoa que passou por um período heterossexual, casou, teve filhos, viveu uma vida heterossexual e de um período da vida em diante passa a ter uma vida homossexual. Isso pode acontecer. Pode acontecer o oposto, a pessoa pode ter vivido uma vida homossexual. Eu conheço, tá, gente? Tá? E vocês vão, não, isso não acontece, é mais difícil. Mas eu conheço uma pessoa que se identificava como homossexual, depois ele se apaixonou por uma mulher e ele passou, então, a viver com ela, vai casar com ela. Eu considero como sendo bissexual. Né? A atração afetivo-sexual por homens, no caso dele, ainda existe, mas nesse momento ele tá apaixonado por uma mulher. E transexual e transgêneros. Então, os transexuais, que são as pessoas que elas estão convencidas que o seu corpo é um erro, a sua identidade de gênero não está condizente com o que elas sentem, e é oposta à biológica, e pode haver um grave sofrimento por causa disso. Desde a criança, na disforia de gênero, ela já começa a sentir que existe uma coisa muito estranha nela, e quando esse adolescente ainda, adulto, realmente se sente muito desconfortável, isso pode levar ele a fazer alguns procedimentos e ele realmente fazer cirurgias que vai se colocar no gênero oposto, né? São as cirurgias reparadoras, mas muito estudadas e muito acompanhadas por uma equipe multidisciplinar para realmente ajudar essa pessoa a se identificar
no gênero oposto ao que o sexo dele determina. Os travestis apresentam-se como gênero oposto sem necessariamente prejuízo emocional e da orientação sexual. É uma performance, né? São as drag queens. Elas se apresentam, os homens que se apresentam como drag queens, eles não necessariamente são homossexuais e eles podem se apresentar como um espetáculo mesmo, desempenhando uma performance. Isso faz com que eles apenas se vistam do gênero oposto. Ou alguns ainda não se identificam propriamente com uma orientação sexual. Né? Eles, hoje em dia, algumas pessoas querem se identificar com outras pessoas, não necessariamente com um sexo ou um gênero definido. Isso faz com que essa liberdade de expressão, né, aparentemente pareça que as pessoas, que existem mais homossexuais atualmente do que sempre existiu. Mas a diversidade sexual ela acompanha a humanidade e o Drauzio Varela tem lá no site dele um vídeo em que ele fala que é visto nas espécies mais, nos mamíferos, de um modo geral, é visto em outras espécies, e então ele diz que isso é da natureza, né, das espécies. Isso nos mostra, então, o quanto isso já é antigo, nos acompanha, porém, as questões que eu trouxe antes de sociedade fazem com que essa identificação, essa orientação, seja tortuosa, seja encarada com muita dificuldade. E aí eu queria trazer para vocês, então, um aspecto na adolescência da identificação com a orientação sexual. Ela passa por estágios e é necessário. Quando você identifica um adolescente que tem dificuldade de encarar essa experiência que ele está vivenciando, isso pode levar, muitas vezes, a um prejuízo muito grande do desenvolvimento emocional, e é muito alto o número de suicídio no grupo de adolescentes que se identificam com a homossexualidade, eles próprios, muitas vezes, não aceitando essa orientação, que passa por várias dimensões, da atração sexual por pessoa do mesmo sexo, então, em nível do desejo, da atração emocional por pessoa do mesmo sexo, a paixão. Então, nós falamos da atração sexual, da atração emocional, que é diferente, e quase sempre a expressão de uma e outra, no início, está indiferenciada, eles não conseguem fazer a diferenciação do que é desejo sexual e do que é o desejo emocional. A conduta sexual com a pessoa do mesmo sexo, que é o beijar, o transar, isso faz também muita diferença, porque eles sentem muito medo do início desse processo. Até a identidade propriamente, sentir-se homossexual ou bissexual e fazer a revelação na família, no meio social. O que se tinha antes era uma grande dificuldade dessa identificação, então as pessoas passavam anos se escondendo e se isolando da família. Aí você via aquelas histórias das pessoas fugindo de casa, indo morar muito longe, justamente para poderem vivenciar a sua orientação sexual de uma forma confortável, não tendo que enfrentar os olhares de desaprovação da família e, muitas vezes, a rejeição declarada. Então, essa aceitação, para que isso possa chegar à aceitação da família e do próprio indivíduo, é necessário que ele passe por um processo que geralmente é doloroso para se reconhecer e se aceitar homossexual. Pelo fato de que existe, muitas vezes, na alma, esse confronto consigo mesmo, e ele próprio, muito confuso, não consegue entender o que está acontecendo com ele. E se ele vive numa sociedade que contesta veementemente essa prática, então, mais ainda, ele vai se sentir estranho, ele vai se sentir renegado, né? E isso não fica longe de uma doença mental. Realmente, os processos depressivos, quando isso acontece, acompanham esse adolescente, e isso é muito prejudicial para o desenvolvimento. Portanto, o diálogo franco na família, quando lá é um lugar em que a informação
é compartilhada, há maiores possibilidades de estabelecer limites realistas, sensíveis e tolerar transgressões maiores. Ou seja, é o diálogo que vai prevenir o comportamento inadequado. O comportamento inadequado para héteros ou homossexuais ou bissexuais, não importa. O que importa é que nós passemos esses valores. Então, quando não há negação ou rejeição da sexualidade do adolescente, quando há negação ou rejeição da sexualidade do adolescente, há risco de sexo perigoso, precoce e excessivo. O comportamento desregrado, as atitudes hedonistas e a busca pela sensação desenfreada do prazer passa por esses processos de ansiedade justamente porque o diálogo não aconteceu. Então, esse é o nosso papel como pais e mães, como evangelizadores, como trabalhadores de todos os departamentos da casa, especialmente o apoio fraterno, o atendimento fraterno, que vai receber pessoas que vão sofrer para falar dessa condição, muitas vezes. Então, nós estamos falando aqui do nosso compromisso como espíritas em aceitar, em oferecer aceitação, aceitar esse diferente que vai chegar à nossa porta. E as famílias, elas podem proteger, elas podem ser um fator de proteção de doença mental, de suicídio e de desequilíbrio social, quando ela é o maior fator quando age bem, aceitando como diversidade saudável, pois está contribuindo para a própria pessoa aceitar-se e sentir-se amada pelo seu comportamento. A homossexualidade não é uma coisa má, portanto, ninguém deveria se sentir culpado. Emmanuel, ainda em Fonte Viva, nos diz que é imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é próprio. Então, é como se a gente estivesse numa sala escura e nós não conseguimos ver nada, e, de repente, acendem uma luz, um holofote no nosso rosto, e nós precisamos fechar os olhos e, aos pouquinhos, ir abrindo para reconhecer a realidade que está à nossa frente. Então, muitas vezes, um filho homossexual, ele passa por essa condição, assim, da gente precisar se acostumar com o que a gente está vivenciando, porque o nosso imaginário como pais e mães, o nosso desejo como pais e mães, é muitas vezes que nosso filho seja heterossexual, como nós somos heterossexual. Assim como um casal homossexual que adota ou tem um filho biológico, também pode sentir que seja melhor o filho ser homossexual, e nem sempre acontece. Às vezes, filhos de homossexuais são heterossexuais, porque nós sabemos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Isso faz com que, numa frase de Nietzsche que eu tirei aqui da internet, não me roube a solidão sem antes me oferecer verdadeira companhia. As famílias, elas podem ser um fator de risco quando elas ameaçam, rejeitam, depreciam, discriminam, humilham, quando elas agem com desrespeito com esse indivíduo. Então, é necessário prevenir a instalação da baixa autoestima, da culpa, da vergonha e do abandono físico e emocional que alguns vão sentir quando não são aceitos, quando nem podem falar do que sentem. A agressão emocional, às vezes, é tão ou mais prejudicial do que a física. E esse processo depressivo que pode iniciar na adolescência pode se estender por toda a vida adulta. E o ser que tinha todas as condições para ser engajado, trabalhador da casa espírita, trabalhador e formador de família, ele acaba se perdendo, ele acaba se tornando um ser em sofrimento. Então, combata a falta de amor, o desrespeito, o preconceito, a intolerância, o consumo de sensações corporais sem afeto. Mas apenas isso. Todas as outras questões que vão envolver as questões da diversidade sexual fazem parte da natureza do espírito, da nossa experiência kármica, como nós já falamos. E para terminar, usando sem querer, claro, eu não sabia, mas a imagem da árvore, como esse arquétipo da família,
As pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Chico Xavier. O reino de Deus está dentro de vós, como disse Jesus. E nós nascemos e nos formamos na família, e aqueles que são parte de nós esperam por nós e precisam de nós. Portanto, é o nosso compromisso. Boa tarde.